É um prazer estar aqui falando com a amada igreja, compartilhando este momento. Os irmãos possam sentar por enquanto. Louvado seja o Senhor. A gente está aqui para compartilhar da palavra do Senhor, dos ensinamentos, né? E eu creio que o amado Espírito Santo, ele tem muito para falar conosco. Eu creio que o Senhor vai nos ensinar muito através da palavra, né? Porque eu creio que o Senhor, ele tem muito para nos dar, né? Ele tem muito para ser derramado nas nossas vidas. E hoje nós estamos aqui para, não só para dar de nós ao Senhor, mas também para receber do Pai aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E aprender a tomar posse daquilo que Ele já nos prometeu, já preparou para nossas vidas, né? Que já é nosso, em nome do Senhor Jesus. Amém? E quantos estão aqui para buscar uma bênção do Senhor? Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero a minha bênção, né? Amém. E a gente tem que querer a bênção mesmo, né? A bênção de Deus, né? A gente está aqui na campanha As Bênçãos para o ano de 2026, né? E eu creio que a gente, cada dia, recebe uma bênção dos céus, né? Cada dia tem uma bênção de Deus para nossas vidas. Mas, o que é bênção? Você já parou para pensar? Porque a gente fala tanto a bênção do Senhor, mas o que é a bênção? Você sabe definir o que é a bênção? Eu quero ler aqui que a palavra do Senhor, ela nos fala sobre as bênçãos de Deus. E a gente muitas vezes não sabe a definição disso, né? Mas a palavra bênção, ela vem do latim benedicere, que quer dizer bem. É o ato de invocar a proteção, a graça, a prosperidade ou coisas boas sobre alguém ou algo. Significa desejar o bem, louvar ou abençoar, representando um benefício, favor especial ou acontecimento feliz. E como a gente está aqui falando, né, sobre as bênçãos de Deus, então a bênção de Deus, a bênção de Deus para nós é o favor de Deus, né? É o favor de Deus para as nossas vidas, é a aprovação de Deus para algo em nossas vidas, algo que Ele tem para as nossas vidas, algo que nós estamos buscando. O Senhor, então, quando derrama a bênção, Ele derrama a aprovação dEle, Ele derrama um bem que é dEle para as nossas vidas, né? Então, receber ou transmitir um desejo sincero de positividade, graça e proteção. Então, o Senhor, em sua palavra, Ele diz aqui na Bíblia que tem mais de 3.000 bênçãos para nós, né? Glória a Deus. Mas eu creio que tem muito mais que isso. Tem 3.000 bênçãos declaradas na Bíblia. Glória a Deus. Mas hoje nós vivemos tempos e tempos diferentes. E cada um de nós precisa de uma bênção diferenciada. Então eu creio que cada dia Deus tem mais bênçãos diferenciadas para nos dar. Então, além daquelas 3.000 bênçãos que pode ser minha, eu tenho as minhas bênçãos preparadas para mim poder receber umas bênçãos específicas para a minha vida. Porque se a gente for perguntar qual a bênção que você quer hoje, então hoje você quer uma bênção. Aí passa alguns dias ou alguns anos, dependendo se você já recebeu aquela bênção, eu te pergunto novamente, qual a bênção você quer hoje? Você vai me dizer outra bênção. Já mudou. Não é porque você desistiu daquela, porque você já recebeu, porque você está esperando ou porque você acrescentou mais outra. Então existe muitas e muitas bênçãos em nossa vida. Então todos os dias, amados, nós temos que receber bênçãos dos céus. A gente não tem que terminar o dia e dizer, nossa, hoje eu não recebi nenhuma bênção de Deus. Quando nós abrimos os olhos, já tem uma bênção de Deus. Glória a Deus. Quando nós podemos olhar para o horizonte, né, e ver aquele pôr do sol maravilhoso, já é uma bênção de Deus, é uma dádiva, é algo positivo que Deus está derramando. Quando a gente tem aquele ânimo, aquele fervor dentro de nós, é uma positividade, é uma afirmativa de Deus, é a concordância de Deus. Quando nós estamos orando por algo, querendo algo, e aí nós recebemos aquela bênção, o Senhor está dizendo, está aprovado.
lado, é sua. Então nós precisamos entender o que é bênção, para quando a gente chegar diante do Senhor, saber o que nós vamos buscar do Senhor. Se aquilo que eu vou pedir realmente é uma bênção, ou é algo que eu desejo apenas. Porque nós precisamos especificar. Será que é o meu desejo, ou é a bênção de Deus que Ele já preparou para mim? Então, vamos abrir lá em Deuteronômio, no capítulo 28. Lá no verso 8. E vamos ler o tema desta campanha. Amém? Deuteronômio, no capítulo 28. Vamos ler o verso 8. Glória a Deus. Deuteronômio 28, verso 8. Esse Deuteronômio 28, ele vai falar sobre bênçãos e maldição, né? Então, se a palavra bênção quer dizer bem dizer, maldição quer dizer mal dizer, né? Então, tudo que é maldito, né, é uma maldição, né? E tudo que é bendito, que vem do Senhor, é bênção para as nossas vidas, amém? Verso 8 vai nos dizer assim: o Senhor mandará que a bênção esteja com quem? Com quem? Então diz aí, comigo. Isso. Então o Senhor mandará que a bênção esteja comigo, nos teus celeiros e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Amém? Se assente glorificando o nome do Senhor. Olha que palavra maravilhosa. O Senhor mandará a bênção. O Senhor, Ele está dizendo: eu vou dar ordem para as bênçãos. Eu vou dar ordem. Como que Deus criou os céus e a terra? Ele mandou, Ele deu uma ordem. Ele falou, Ele declarou, Ele bendisse. Deus foi na palavra de bênção que Ele fez tudo. E Ele está falando: essa mesma bênção eu vou te mandar. Eu vou mandar ela para a tua vida. Eu vou mandar que ela permaneça na tua vida, que ela vá ao teu encontro, aonde você estiver. Amados, nós temos que ser aqueles que atraem as bênçãos para a nossa vida. Atrai as coisas boas, a positividade, atrai ali as chuvas de bênção para a nossa vida. Eu falo que em cima da nossa cabeça tem que ter uma nuvem transbordante de bênção na nossa vida. Que quando a gente abrir a boca, quando a gente declarar algo, os céus ele tem que se abrir. E aquela chuva tem que ser derramada. E aquilo que a gente está buscando do Senhor, a gente tem que alcançar. Ela tem que permanecer na nossa vida. Ela precisa reter na nossa vida. Ela precisa ser derramada em nossas vidas. Amém? Amém. Então no verso 8 está dizendo que o Senhor ele vai mandar essas bênçãos para que elas venham estar conosco. Mas tem uma coisa, amados. Nós precisamos realmente saber como adquirir essas bênçãos para a nossa vida. Como adquirir aquilo que o Senhor prometeu para cada um de nós. Glória a Deus. Como ela vai nos acompanhar. E como nós seremos esse canal de bênção. Porque, amados, além da gente, porque que nem a gente falou, bênção, ela é aquilo que pode receber e também ser transferido, não é verdade? Então, nós precisamos ser canal de bênção. Nós recebemos a bênção do Senhor e transmitimos a bênção do Senhor. Porque é bem dizer, bem dizer. Então, se eu sou canal, eu tenho também que transferir para as pessoas aquilo que é bênção de Deus, aquilo que é correto, aquilo que tem a presença de Deus, aquilo que vai glorificar ao Pai. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós temos que começar a anunciar as coisas boas. Nós precisamos permanecer anunciando as coisas boas. Nós não podemos ficar com a boca suja,
maldizendo. Porque o Senhor diz que palavras de bênção e de maldição estão no poder da boca. É verdade. Cabe você liberá-las. Aí você tem que decidir se você vai reter ou se você vai liberar. E o que você vai reter? E o que você vai liberar? Você precisa ser canal de bênção. Você precisa liberar a bênção. Você precisa liberar uma unção de bênção na vida de outras pessoas. Aquilo que você recebe, você transmite. É verdade. Nós precisamos fazer isso. Amém? Amém. Mas como nós vamos receber as bênçãos que o Senhor prometeu na nossa vida? Porque, amados, vamos dizer assim, a bênção, ela vem dos céus, ela vem do Senhor. Igual a gente falou, em cima da nossa cabeça tem uma nuvem de bênçãos. A gente costuma dizer, né, chuvas de bênçãos sejam derramadas na sua vida. Mas para a chuva derramar tem que existir uma nuvem. Sem nuvem não tem chuva. Nós precisamos então que essa nuvem venha. Mas para existir uma nuvem, ela precisa se carregar. Ela tem que ter conteúdo dentro dela, para que ela venha se despejar. Então nós precisamos também, amados, trazer. Vocês podem reparar que o lugar que mais chove é onde tem rios. Por quê? Porque o vapor sobe, ele condensa na nuvem. Então aonde tem rio, aonde tem água, ela vai atrair chuva. Vocês estão entendendo? Amém. Glória a Se Deus. existe água dentro de você, tem mais chance de chuvas de bênção. Tem mais chance de ser derramado a unção das bênçãos de Deus sobre a tua vida. Há mais chance dali do céu se abrirem. Então nós precisamos atrair uma nuvem, a chuva sobre as nossas vidas. Essas bênçãos têm que vir sobre as nossas vidas. Mas como atrair as bênçãos de Deus para as nossas vidas? Olha o que diz no verso 1 aí. Vamos ler o verso 1 e o verso 2. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando que é? Quando ouvires a voz do Senhor, o teu. Está aí a resposta, amados. Glória a Deus. Por que muitas vezes nós não recebemos bênção? Porque se tem mais de 3.000, 4.000, 5.000, tantas bênçãos assim, e eu não recebo bênçãos? Por que eu não estou vivendo na bênção? Será que eu estou retendo isso? Afastando a nuvem das bênçãos? Será? Então existe aí, princípios, amados. Aqui no verso 1 ele está falando: se ouvir a voz do Senhor, não é qualquer um, não é qualquer voz, é a voz do Senhor. Glória a Deus. É ouvir. Ouvir é tomar posse daquela palavra. Ouvir é reter ela no teu coração, é guardar ela no teu coração. Se você atentamente ouvir a voz do Senhor, guardar todos os seus mandamentos. Mandamentos são ordens. Ordens não são revogadas. Então, mandamentos do Senhor devem ser guardados. Quando ele diz aqui guardar, o Senhor está dizendo: pratique, execute, obedeça. Não é só ouvir a palavra, é obedecer. Nós precisamos aprender a ouvir e obedecer a palavra de Deus. Se assim nós fizermos, então o Senhor o exaltará sobre todas as nações. A primeira bênção que o Senhor já está nos dizendo aqui é que Ele exaltará sobre todas as nações.
o Senhor fará com que o teu nome seja conhecido. Glória a Deus. E Ele não está falando de popularidade, de status, benefícios aqui nessa terra, não. Ele está falando que o seu nome será reconhecido até no inferno. Glória a Deus. Porque o inimigo saberá quem é você. Aleluia. O inimigo saberá quem é você. Quem é que te chamou? Quem é que você serve? Quem é que derramou o azeite, a unção sobre a tua vida? O inimigo vai saber, ele vai conhecer o teu nome. Quando alguém proferir, quando alguém falar o seu nome, o diabo vai saber quem você é. Glória a Deus. Ele vai saber. Amados, o Senhor ele está dizendo: você será exaltado. Exaltado sobre as nações. O inimigo vai saber quem é você. E o inimigo será derrotado. Ele será envergonhado, será humilhado. Os inimigos estarão debaixo dos teus pés. Por quê? Porque a presença do Senhor está contigo. As bênçãos do Senhor virão sobre ti e permanecerão em sua vida. Elas te acompanharão aonde você for. Aonde você for, as bênçãos do Senhor estão ali. E as bênçãos do Senhor é um sinal de que o Senhor é contigo. De que o Senhor está contigo. Mas além desses princípios de ouvir e obedecer a voz do Senhor, melhor, de ouvir e também de ser exaltado entre as nações, o Senhor está dizendo aqui que nós também devemos cumprir alguns princípios para que nós possamos adquirir essas bênçãos, tá? E Ele está dizendo que esses princípios são: aleluia. Glória a Deus. ter fé, obediência, oração e viver de forma justa e também perseverar. Glória a Deus. Lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, ele está dizendo: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima diante do Senhor creia que Ele é galardoador para abençoar aqueles que o servem, aqueles que o amam. Glória a Deus. Amados, a palavra do Senhor ela já está nos dizendo: é necessário ter fé. Glória a Deus. Como é que você vai dizer que vai receber as bênçãos do Senhor se você não crê? Se você nem crê que aquela bênção que você necessita exista para você. Você às vezes duvida: eu sou indigno de receber. Eu não vou receber isso. O Senhor às vezes não quer isso para mim. Peraí, o Senhor diz: não pense. Ele está falando aquele que duvida, que é como semelhante à onda do mar. O Senhor está dizendo: não pense aquele que receberá alguma coisa, porque ele está sendo como a onda do mar, vai e volta. Crê e não crê. Crê ao mesmo tempo, mas já duvida daquilo que Deus falou. Deus falou que vai trazer a bênção na tua vida. Glória e você a Deus. crê naquela hora, toma posse, mas aí é como a semente lançada à beira do caminho. Porta fora, já esqueceu tudo. Veio a prova, já esqueceu. Amados, nós precisamos reter isso na nossa vida. A fé, ela é necessária. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa crer que o Senhor vai te presentear com essa bênção. Você precisa ter fé que o Senhor já está preparando as bênçãos para te entregar. Às vezes você está pensando numa bênção pequena, o Senhor fala: peraí, eu estou aperfeiçoando que eu vou entregar a maior ainda. Às vezes você está pensando numa bênção, o Senhor está falando: peraí, porque é bênção dobrada. Amados, o Senhor está dizendo: tenha fé. Fortaleça teu coração na fé. Creia somente no Senhor. Não é na tua força, não é do teu jeito, não é do teu jeitinho. Não é fazer como Sara. Vai lá, Abraão, se deita lá com a minha serva, e aí você vai ter o filho da promessa que o Senhor prometeu. Porque eu já passei do meu período. Eu não tem como. Já estou velha, estou idosa. Não tem como essa promessa do Senhor acontecer. Será que para Deus há algo impossível, amados? Será que para Deus tem idade? Será que para Deus tem recursos que não é suficiente? Será que para Deus a nossa saúde não é suficiente? Aos nossos olhos, não. Aos nossos olhos é tudo possível. Aos nossos olhos naturais não existe nada possível. O impossível é para Deus. É aí que nós vemos a glória de Deus. Glória a Deus. É aí
nós vemos e glorificamos o nome do Senhor. Fala, Pai, eu creio, porque para o homem é difícil, para o homem, né? É impossível, mas para o nome do Deus Todo-Poderoso, Glória a Deus. nada é impossível. É verdade. Amém? Amém. Então, para receber as bênçãos do Senhor, eu preciso ter fé. Eu preciso crer firmemente que é o Senhor que vai prover na minha vida. É o Senhor que vai abrir porta. É o Senhor que vai trazer a cura. É o Senhor que vai trazer a libertação. É o Senhor que vai trazer o romper. É o Senhor que fará o impossível acontecer. É o Senhor que vai derramar essas chuvas de bênção. Glória a É o Deus. Senhor. E outro que ele fala é a obediência. Aqui no verso 1 nós lemos aí, que é necessário guardar todos os seus mandamentos. E o guardar é praticar. E para você praticar, você tem que crer. E para você crer, você tem que começar o quê? Obedecer. É verdade. Por que adianta Deus falar para você? Tem uma bênção preparada para você. Ai, que bom. E aí? Você precisa crer. Você precisa não só ouvir, mas você precisa tomar posse dela. Você começa a obedecer. Mas obedecer o quê? Obedecer a direção que Ele vai te dar para você adquirir aquela bênção. Glória a Deus. Porque o Senhor, Ele disse para Abraão uma promessa, mas Ele deu também instruções. O Senhor, primeiramente, para começar, lá no começo, Ele disse: Abraão, sai do meio da tua parentela. Sai do meio da tua parentela. Sai do meio dos povos incrédulos. Sai disso aí, muda o teu ambiente. Muda a atmosfera deste lugar. Porque o que eu vou fazer na tua vida, lá na frente, como Deus disse lá, vamos passar lá já para frente. Olha, está vendo as estrelas dos céus? A sua nação será maior que essa. Você pode contar as alheias aqui? Ela é muito maior, seus descendentes. Pensa o Senhor falando para ti. Aí Abraão de repente pensa: mas para onde eu vou? O Senhor diz: vai para a terra que eu te mandar. Aleluia. É só obedecer. Não precisa entender, não precisa compreender. É só ouvir e obedecer. Começar a colocar em prática aquilo que o Senhor falou. Então Abraão foi lá, catou tudo que era necessário, deixou o pai, deixou a mãe, deixou a família, deixou tudo. E foi. Ele seguiu adiante. Será que a nossa fé está nesse limite? Será que a nossa fé está ali? Ou será que a nossa fé vai ficar igual a de Moisés no começo? Senhor, eu tenho a língua presa. Senhor, eu... Ou como então lá Gideão: Senhor, eu sou o menor da minha casa. Quem sou eu? Eu sou pequenino. Será que a gente está agindo assim? E impedindo que as bênçãos do Senhor venham nas nossas vidas? E que a bênção do Senhor venha também na vida de outros através de nós? Porque se nós não conseguimos alcançar a bênção do Senhor, pode ter certeza, se você não alcança a bênção do Senhor sobre a voz, a direção do Senhor, você está impedindo que outros sejam abençoados. Por quê? Porque você é canal de bênção. Amém. Você é escolhido. Você é canal. O Senhor te escolheu para fazer nações, para fazer diferença. O Senhor te escolheu para ser instrumento, para ir aonde Ele te mandar. E se eu recuso isso? Se Abraão tivesse negado isso, não obedecido, será que hoje nós estaríamos aqui? Como estaria tudo isso? Entende? Às vezes o não que nós damos para Deus muda todo o trajeto de uma nação. Não só de uma história, mas a história de uma nação. Nós precisamos entender que a obediência, ela é fundamental para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Outra coisa que é essencial para que a bênção venha e permaneça na nossa vida: oração. A palavra do Senhor nos diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 17: orai, é sem cessar. É oração a todo instante. Orar vem do verbo falar. Então o Senhor está nos dizendo: fale sem cessar com Deus. Glória a Deus. Você está lavando roupa? Fale.
Você está dobrando roupa? Fale. Você está tomando banho? Fale. Você está no seu trabalho? Fale. Ore. Clame. Busque. Fale com o Senhor. Se entregue na presença do Senhor. Glória a Deus. É orar sem cessar. Orar em todos os sentidos. Se o Senhor te deu uma promessa, traga sempre a palavra do Senhor na tua mente. Palavras de esperança, como diz lá em Filipenses 4. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é justo, traga a tua memória. Traga a palavra de esperança. Traga, suscita ela na tua vida. Está tudo desabando, mas Senhor, eu lembro daquela palavra que o Senhor me deu. Naquele dia que eu estava lá naquele tanque, lavando aquela roupa, chorando e clamando ao Senhor, o Senhor me deu uma promessa. Glória a Deus. E eu declaro essa promessa na minha vida, que acontecerá. Eu declaro que é uma nuvem de bênção sobre a minha vida. É uma nuvem de unção, Pai. Eu creio nessa promessa que o Senhor é o perfeito galardoador. O Senhor Deus vai me dar a recompensa de vida. Aleluia. É orar e Glória clamar a ao Deus. Senhor aonde você Aleluia. estiver. A oração é fundamental, porque a oração, ela vai estar protegendo a tua fé. A oração vai estar blindando o teu coração para obedecer a palavra do Senhor. A oração vai guardar a semente da promessa do Senhor na sua vida. A bênção que Ele prometeu vai acontecer. Aleluia. Mas muitas vezes a bênção para acontecer depende de nós. Depende de nós. Nós precisamos trazer as bênçãos do Senhor para as nossas vidas. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz que nós não precisamos correr atrás da bênção. Nós não vamos, amados. Nós não vamos correr atrás da bênção, porque ela vai vir na nossa vida. Mas o Senhor, Ele está nos dizendo que nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós não vamos correr atrás dela, mas nós vamos em busca do que o Senhor tem mandado. O que o Senhor nos diz no livro de Mateus? Buscai o reino de Deus e a tua justiça. As demais coisas, as demais são que as bênçãos do Senhor, as promessas de Deus, os benefícios, galardão, aquilo que é necessário, aquilo que é suficiente, a provisão, os recursos, tudo, tudo. Mas então, o que eu vou buscar? Eu vou buscar a presença de Deus. Eu vou buscar obedecer a Deus. Eu vou buscar crescer na minha fé. Eu vou buscar ali o rompimento na minha vida espiritual. Aí sim as bênçãos do Senhor vêm. Mas se você só vai em busca da bênção, só vai em busca, você está correndo atrás do benefício, você está correndo atrás da recompensa que o Senhor pode te dar. E nós amamos a Deus pelo que Ele nos dá ou pelo que Ele é? Nós amamos pelo que Ele é. Pelo que Ele é, porque Ele nos amou primeiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele nos amou como nós éramos, Deus, como glória nós a Deus. éramos, errados, pecadores, sem conhecer a Ele. E Ele nos amou. E por que nós não podemos amar a Deus como Ele é? Que Ele é bondoso, Ele é benigno, misericordioso, maravilhoso. O Senhor é o provedor, o Senhor, Ele é o Criador de todas as coisas. E Ele, olha, só tem benefício, só tem coisas boas, e eu não posso amar o que é bom? Será que eu tenho que esperar Ele fazer alguma coisa? Será que Deus tem valor para mim? Ou Ele só tem utilidade? Porque hoje, neste mundo, nós somos assim. Nós somos algo útil na vida da pessoa. Mas muitas vezes nós não temos valor. Mas para Deus não. Para Deus Ele olha o valor. Glória a E não a Deus. utilidade. Porque muitas vezes nós nem sendo útil na mão de Deus estamos sendo. Mas de valor, Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o mais íntimo. Aí Ele fala, não, você tem valor e tem utilidade. No tempo certo, no momento certo. Em nome de Jesus. Amém? Ele também nos diz que nós precisamos viver de forma justa. Trazer as bênçãos do Senhor, nós precisamos viver de formas justas. Lá em Miqueias. Vamos abrir lá em Miqueias. Glória a Deus. Livro de Miqueias, no capítulo 6, lá no verso 8. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Muitas vezes, amados, viver da forma justa não vai agradar as pessoas. Ser justo não agrada.
Ser justo muitas vezes incomoda até o nosso próximo, até o nosso amigo, até a nossa família. Por quê? Porque a gente tem que ser verdadeiro, tem que ser justo, tem que ser sincero, tá? Então isso muitas vezes vai incomodar as pessoas, mas nós precisamos viver de uma forma justa, tá? Então, Miqueias, no capítulo 6, do verso 8, está nos dizendo: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a fidelidade e andes humildemente com o teu Deus. Será que não é isso que o Senhor está pedindo de nós? Que nós possamos amar, viver de uma forma fiel ao Senhor, justa, humilde, crendo que o Senhor é aquele que nos chamou. Porque o Senhor, Ele nos diz aqui, Ele te declarou o que é bom. O Senhor te declarou algo no teu coração. O Senhor colocou algo na tua vida. O Senhor implantou dentro de você o Espírito Santo dele. Algo que é tão profundo, algo que é maravilhoso, algo que é bom. E será que você não pode crer naquilo que é bom e começar a colocar em prática aquilo que é bom? Porque o Espírito Santo, ele é justo. Ele nos convence do erro, ele nos convence das nossas falhas, dos nossos pecados, ele nos corrige, ele tenta nos colocar no caminho certo. Eu digo tenta, por quê? Porque ele dá uma direção, aí cabe você obedecer ou não. Amém? Mas também ele diz em Deuteronômio 16, 20, voltando lá para Deuteronômio, no capítulo 16, lá no verso 20. Livro de Deuteronômio, capítulo 16, verso 20. Amém? A justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas e possuas em herança a terra que te dará o Senhor teu Deus. Amém? O Senhor, ele nos diz que é a justiça, somente a justiça. Então buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Viver na justiça de Deus é começar a andar de uma maneira justa, de uma maneira reta, de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com as diretrizes de Deus, de acordo com os mandamentos dele, de acordo com os princípios bíblicos da palavra, com os ensinamentos doutrinários da palavra de Deus, daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Amados, olha o louvor ali que a pastora louvou, que louvor mais maravilhoso. Um louvor que fala profundamente dos dias de hoje, do que está se ministrando no altar de Deus. Nós estamos aqui buscando bênçãos do Senhor, estamos sim, mas a primeira bênção, Senhor, que nós queremos é a presença do Espírito Santo. É sermos um vaso na mão do oleiro, que é amassado, dói, mas o Senhor está ali nos moldando, nos preparando para receber mais a presença dele. Nós não temos que buscar a bênção somente financeira, material, a bênção natural. Nós precisamos buscar primeiramente o reino de Deus e viver sobre a tua justiça. O resto, as bênçãos do Senhor irá nos alcançar. Porque é isso que o Senhor nos prometeu aqui. É essa bênção que Ele nos diz: se você ouvir a minha voz e você obedecer os meus mandamentos e viver ali segundo a minha justiça, aí sim, as bênçãos eu vou dar ordem para elas. Pensa, é Deus que está dando ordem. Aleluia. É Deus que está dando ordem, amados. Ela vai te seguir. Então nós precisamos o que? Pregar sobre quem? Sobre Jesus. Falar sobre a justiça de Deus. Sabe? Falar que Deus, ele é justo. Não é pregar somente o amor de Deus, mas a justiça de Deus. Porque é a justiça de Deus que vai suportar este mundo, amados. Porque o justo, ele viverá pela sua fé. Nós não somos justos porque somos certinhos, não. Porque muitas vezes nós declaramos, nós iremos para o céu, nós temos certeza da nossa salvação. As pessoas vão falar o quê? Como é que você sabe? Como é que você tem certeza? Se eu não tiver, eu não sou cristã. Se eu não tiver certeza do que a palavra do Senhor está
estiver na voz do Senhor, eu vou receber alguma coisa? Não vou. Eu preciso crer. Eu preciso crer nessa palavra. E a palavra do Senhor está dizendo que os justos, eles vão viver pela fé. A palavra do Senhor diz que eu sou justificada em Cristo Jesus. Glória a Deus. Foi o sangue dele que remiu os meus pecados. É o sangue de Cristo. É Ele que me garante a salvação. Glória a Deus. Amém, amados? É viver com retidão na justiça de Deus, vivendo pela justiça da palavra de Deus, praticando os princípios da palavra de Deus, praticando os mandamentos da palavra de Deus. É viver sobre a palavra de Deus. É viver essa justiça que o Senhor está nos dizendo. Eu estou em busca de bênçãos, sim, mas não é bênção material, não é bênçãos natural, não. É bênção dos céus, bênçãos celestiais, bênçãos maravilhosas. Deus só tem coisas boas para ser derramado na nossa vida. E eu quero alcançar a maior bênção no final de todas as coisas. Andar sim pelas ruas de ouro e de cristais. Cantar junto com os anjos e querubim e adorar o Senhor. Aleluia. Estar ali em corpo transformado, em corpo celestial, em vestes esbranquecidas no sangue carmesim, purificada e renovada no Senhor. Glória a Deus. É essa justiça que eu busco. É essa bênção que eu busco. E eu preciso aprender o que é a bênção do Senhor. Eu preciso aprender a permanecer com a bênção na minha vida. A não largar a mão da bênção. Fazer como Jacó. Não te largo enquanto não me der a minha bênção. Glória a Deus. Aleluia. Que é a presença de Deus. Aleluia. Porque o que Jacó buscava ali naquele anjo. Me dê a sua bênção. Aleluia. A bênção é uma coisa grandiosa. A bênção é algo que você pode proferir na vida da pessoa. Abençoa a vida da pessoa. Lança bênçãos sobre ela. Glória a Deus. Libera ela. Isso quer dizer que você está concordando com os atos dela. Quando você abençoa a pessoa para fazer algo, ou para ir em algo, você está dizendo que concorda, que aprova aquilo que ela está fazendo. A bênção do Senhor é muito importante. Por isso que Jacó quis tanto aquela bênção. Eu quero essa bênção. Nós precisamos agarrar firme nas bênçãos do Senhor, daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Mas muitas vezes o Senhor nos traz promessas de bênçãos em nossa vida, que muitas vezes nós, no decorrer da prova, no decorrer das lutas, nós perdemos a nossa fé, que vamos receber aquela bênção. A pessoa começa a duvidar se realmente vai receber. Começa a não ter certeza mais. Começa a perder a esperança mais. A esperança dela já começa a esfriar, já começa a diminuir. E um dos maiores também passos é a gente perseverar. Nós precisamos perseverar. Não podemos desistir. Palavra do Senhor lá no livro de Tiago. Vamos abrir lá, Tiago. Glória a Deus. Aleluia. Livro de Tiago. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Tiago capítulo 1. Eita glória. Eu gosto muito de ler o livro de Tiago, que nos traz esperança, renova a nossa fé. Aleluia. Livro de Tiago, no capítulo 1, no verso 12. A palavra do Senhor nos diz assim: bem-aventurado, ou seja, abençoado, né? O homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Glória a Deus. Promessas de Deus são bênçãos. Verdade. Existem muitas promessas de Deus, muitas bênçãos de Deus para ser derramadas na nossa vida. Mas Ele está dizendo abençoado, né? Bem-aventurado, abençoado é o homem que suporta a provação, suporta a tentação. Sabe por que às vezes a bênção
demora a nossa vida? Porque nós não estamos prontos. A palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, vai dizer que há tempo para todas as coisas. Glória a Deus. E já ouviu também aquele ditado que diz: bênção fora de hora é maldição. Bênção pode se tornar maldição? Pode. Pode. Ah, se não fosse Deus abençoar o ventre de Agar, se não fosse Deus então abençoar aquela criança, Ismael, para ser hoje pai de uma grande nação. Bênção fora de hora é maldição. Naquele momento, aquela gestação de Agar, para Sara, tinha se tornado uma maldição. Era um pé no sapato dela. Por quê? Ela arrependeu naquele momento. Mas foi uma decisão dela. Foi uma precipitação dela. Foi uma precipitação do esposo. Quantas vezes nós também precipitamos? Ah, Deus falou isso, mas eu estou vendo o impossível. Não vai dar certo. E se eu fizesse? E se eu fizer aquilo? Se eu fizer desse jeito? Esse e se é o nosso achismo que às vezes atrapalha. Que nós começamos a pegar ali a carroça e colocar na frente dos cavalos. Nós antecipamos as coisas. Nós procuramos dar o nosso jeitinho para as coisas, tentando ajudar Deus, consertar. Não, Senhor, e se eu fizer assim, eu acho que vai ser mais rápido, vai adiantar as coisas. Pode até adiantar, mas ela lá no final vai se tornar uma maldição na minha vida. Aquilo não vai atrapalhar o propósito de Deus, vai mudar as coisas. E se torna, se bênção para a minha vida é bênção, e ali se torna bênção para outras pessoas, então se aquela bênção se tornar maldição na minha vida, eu vou fazer com que tenha maldição na vida também de outros. Concorda? Se eu sou canal de bênção, então eu preciso tomar cuidado, porque junto comigo eu carrego o peso de uma nação. Nós precisamos entender isso. Nós somos servos do Senhor, porque além de filhos nós somos servos. Então, se nós somos servos do Senhor, nós carregamos também no ombro a cruz também. Nós tomamos a cruz para seguir junto com Cristo, e ali nós carregamos o peso também de outras vidas. Nós precisamos ser canal de bênção e não de maldição. Então eu preciso enxergar além, eu preciso manter a fé acesa, eu preciso manter a minha perseverança no Senhor, eu preciso perseverar cada dia, não perder a fé, não perder a esperança, porque Ele diz aqui que todo aquele que suportar as tentações e for aprovado, e suportar a prova, ele vai receber a coroa da vida, como está lá em Apocalipse: ao que vencer darei a coroa na vida, e você alcançará aquilo que lhe foi prometido. Glória a Deus. Se o Senhor te prometeu, só confia, porque aquele que te prometeu, Ele é fiel, fiel até o fim. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor, Ele não tarda e não falha, Ele não se atrasa. Nós é que somos ansiosos demais. Nós é que queremos as coisas no estalar de Deus, porque enxergamos o que estamos vendo com os olhos naturais, mas não com os olhos da fé. Não enxergamos como o Senhor enxerga. E nós precisamos começar a mudar nossa visão. Precisamos ter mais perseverança. Amém? Ana foi uma pessoa que perseverou. Ana, ela ia junto com o esposo no templo, sofria a prova, sofria humilhação, sofria o desgaste, mas ela perseverava, e ali ela orou insistentemente ao Senhor, e o filho foi concebido. Ela ficou com o filho? Não, ela deu ao Senhor, ela deu de volta. Era o Isaac dela, era promessa. Ela reconheceu, mas ela não desistiu, ela perseverou. Abraão, ele esperou a promessa de Deus. Quando Deus diz: farei de ti uma nação, farei de ti uma nação. Pensa, Abraão, ele teve um filho da promessa, um filho, e ele esperou-lhes 100 anos. Ele teve o filho ali, na velhice dele, passou esse tempo todo para ter um filho.
E se ele olha com os olhos naturais, ele dizendo, como que um filho vai gerar essa multidão? Como que um filho vai gerar esse tanto aí que dá para contar, não dá nem para contar as estrelas? Um filho da promessa. Mas a promessa chegou. Glória a Deus. A promessa chegou. Glória a Deus. Mas nós podemos ver José, ele perseverou no propósito de Deus. Ele sofreu humilhação, sofreu prisão, sofreu rejeição, tentativa de homicídio. Ele sofreu tantas coisas ali, mas ele perseverou no propósito. Porque ele sabia que Deus tinha um propósito. Ele começou a enxergar o propósito de Deus. Ele não desistiu da fé dele, ele não negou a Deus. E ele conseguiu. Ele conseguiu ver toda a família dele ao lado dele, restaurada. E sendo assim, num momento, numa situação muito boa, produtiva. Um povo fértil. A promessa de Deus, o propósito de Deus estava sendo concluído. Perseverança. Jesus foi um grande motivo de perseverança. Ele perseverou até o fim. E perseverou em morte de cruz. Ele carregou o peso da cruz. Ele suportou até o fim a cruz pela humanidade. Nós não podemos desistir. Não é porque veio uma prova que a tua promessa não virá. Essa prova é só para te lapidar. Essa prova é para te preparar. Essa prova, ela está te preparando para o melhor de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque quando a bênção chegar, amados, não vai ter para ninguém. Aleluia. Quando a bênção chegar, ali os propósitos do Senhor, os projetos dele vão ser concluídos na tua vida. Multidões serão alcançadas. Sabe, é o que nós precisamos enxergar. É enxergar como o Senhor enxerga. É enxergar o mover do Senhor. Amém? No verso 9 de Deuteronômio 28, ele está nos dizendo assim, amados: o Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Olha que confirmação do Senhor maravilhosa. Quando então eu ouvir a voz do Senhor, guardar os mandamentos, praticar, obedecer, fazer tudo conforme a vontade do Senhor, o Senhor me confirmará como teu povo, como o escolhido dele. O Senhor vai me selar. Que coisa mais maravilhosa o Senhor dizer: não toca nesse. Esse é ungido meu. Esse é ungida minha. Que coisa mais maravilhosa. O Senhor dá ordem aos anjos: guarda aquele lá que ele tem propósito comigo. Guarda aquele lá que eu tenho projeto na vida dele. Guarda aquela vida ali. Nesse daqui você não toca. Amados, é a coisa mais maravilhosa. É isso que nós precisamos buscar, essa bênção maravilhosa da proteção divina. É o Senhor dizer: você é meu, você é selado, você é escolhido, você tem propósitos. Espera só mais um pouco. Não é tempo de olhar para trás, não é tempo de desistir. Deus te separou, Deus colocou uma promessa em teu coração, porque Ele tem propósito na sua vida. É Ele que te chamou, Ele que te escolheu. Você é escolhido do Pai para viver essas bênçãos do Senhor. Só tenha fé. Tenha fé, obedeça, e as bênçãos do Senhor, elas vão permanecer na sua vida. Além de vir, elas vão permanecer na sua vida. Amém? Então, amados, Deus tem grandes bênçãos para te mandar. Ele tem grandes bênçãos para derramar na tua vida. Mas antes de tudo isso, o Senhor vai te capacitar. O Senhor vai te preparar. Então, espera no Senhor, persevera no Senhor, mantenha firme a tua fé, creia, não desista, não olha para trás, sabe? Não deixa a dúvida entrar, não deixa o passarinho fazer laço, fazer ninho na sua vida, espanta ele, destrói os laços passarinheiros, destrói as setas e começa a enxergar o que Deus tem para a sua vida, quebrando o teu coração, porque às vezes a direção de Deus vai ser dolorida, a direção de Deus vai ser assim, muito complicada para você entender, mas lembre-se, você não precisa entender, é só obedecer, não questionar, mas obedecer.
obedecer a voz do Senhor, porque com certeza você viverá o extraordinário de Deus, e a bênção do Senhor será derramada sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Você crê? Amém. Então se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Vamos louvar o Senhor, exaltar o nome do Senhor, ser grato ao Senhor por cada bênção derramada em nossa vida. Vamos pedir ao Senhor que venha blindar o nosso coração, blindar a nossa mente, para que o impossível ele venha acontecer, que a nossa mente esteja ali firmada, cauterizada na palavra do Senhor, crendo que Ele é fiel para cumprir cada promessa, e que as bênçãos do Senhor, elas serão trazidas sobre a nossa vida. As bênçãos do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. As bênçãos do Senhor, elas serão retidas na nossa vida, e nós viveremos o extraordinário de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, irmão. Feche os teus olhos.